Então vamos lá para mais um vídeo e dessa vez falando sobre um assunto deveras banal, eu diria. Deveras é uma palavra muito boa, né? Deveras, eu usava bastante antigamente, mas no sentido, sei lá, no sentido brincalhão com os amigos meus. Mas enfim, chegando para o tema desse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre constância, sobre continuar fazendo as coisas, que é meio que um problema que eu também tenho muito. E eu sei que muitas pessoas, amigos meus, muitas pessoas que eu conheço assim mais intimamente passam por isso. E pessoas que eu conheço na academia também, que não sabe, eu trabalho numa academia e lá eu vejo muitas coisas. Então muitos exemplos que eu vou trazer para vocês eu tiro da academia porque é algo mais fácil também de vocês entenderem e de eu conseguir explicar. Mas enfim, constância. O que falar sobre constância? É muita coisa, mas ao mesmo tempo é um assunto tão comprimido, sabe? Constância é manter a constância em determinada coisa. Tipo, se tu tá correndo, vou dar um exemplo. Se tu tá correndo, o que é constância na corrida ali, naquele momento? É tu manter um certo ritmo por um certo período de tempo, de uma certa distância, de um ponto A a um ponto B. Ou seja, tu tem que correr de uma maneira do ponto A até o ponto B sem parar. Essa é a constância que nos é apresentada. Essa é a constância que a gente cresce e desempenha um papel fundamental na nossa mente, que não é explicado literalmente o significado de constância. E hoje eu vou tentar explicar melhor, vou tentar destrinchar um pouco mais sobre constância. É um assunto que vocês já devem ter visto em outros vídeos, outras pessoas falando, como a Luana Carolina, o próprio Pinho também. E é algo que eu passo e que eu estou testando muito agora. E eu vou trazer soluções, exemplos, soluções e o que funciona para mim, o que está funcionando para mim, como isso funciona e o que afeta a tua constância nas coisas. Primeiramente, o que afeta? Eu posso listar várias coisas, mas principalmente o que afeta a tua constância é o teu sono. Não tem algo maior do que isso, a não ser que seja algo fora, sabe? Tipo, um parente, aconteceu algum acidente, eu tive que parar de fazer algo. Fora isso, tipo, contigo, o que está acontecendo? É o sono, alimentação, a indisposição que esses dois levam e automaticamente te leva a parar de ter constância, a falta de objetividade, a falta de metas, a falta de clareza em algo que tu quer fazer, que tu vai fazer, que tu realmente se interessa ali, e algo que vai transformar a tua vida se for da tua vontade isso, claro. Mas que eu consigo lembrar neste momento é mais isso que afeta a tua constância, a tua produtividade, eu diria, em ramos que você quer. Eu vou dar exemplos disso na minha vida. Quando eu comecei a treinar, eu ainda sou apaixonado em treinar e eu mantinha muita constância, eu não faltava nos treinos porque eu tinha um objetivo claro, eu tinha uma meta clara, eu tinha clareza no que eu queria, eu gostava de fazer aquilo que eu queria e eu falava aquilo e eu fazia de tudo à minha volta, de tudo em minha volta, assim, alimentação, sono, água, eu modulei tudo para que eu conseguisse alcançar aquele objetivo e manter aquela constância. Depois de um tempo, eu consegui alcançar aquele objetivo, que é ficar com um corpo mais definido, um corpo maior, com mais massa e menos gordura. Eu consegui esse objetivo e eu falei, agora eu quero ficar maior. Só que como eu já tinha alcançado o objetivo principal, que era sair dos 70 quilos e chegar nos 80, 85, que é o peso que eu tô atualmente, eu confesso que eu relaxei. Não ficou sendo mais minha prioridade cuidar tanto da minha saúde assim, então eu voltei a comer besteira, eu voltei a faltar aos treinos, não que eu voltei, mas eu comecei a faltar aos treinos, meu sono foi pro brejo, eu comecei a ficar mais tempo no celular, principalmente agora criando conteúdo, mas isso não é uma desculpa porque eu consigo criar conteúdo à tarde e ficar com a noite livre para dormir. Não a noite toda porque eu trabalho até às 10, chego em casa às 10h30, então meia-noite e meia é o horário que eu tenho para dormir e acordo às 5,
às 4h40, na verdade. Mas enfim, isso atrapalhou muito toda a minha produtividade, e uma das coisas principais, que foi a primeira coisa que eu falei que atrapalha muito na produtividade e na tua constância, é o teu sono. Se tu não consegue dormir bem, tu fica indisposto para fazer tudo, tu fica com preguiça de fazer tudo, tu passa o dia com sono, então tu só quer dormir, tu só quer descansar, tu não quer nem treinar, tu chega do trabalho e fala, cara, hoje eu não vou, sabe? Isso é para tudo, eu só tô dando um exemplo do treino porque é algo mais fácil de entender. Mas tipo, se tu chega do trabalho cansado e tu tem um projeto para fazer, uma atividade da faculdade para fazer, ou algo do tipo, eu tô cansado, não dormi bem, então amanhã eu faço isso. E amanhã é a mesma coisa, continua a mesma coisa. Mas constância agora, no sentido que eu entendi, não é manter a constância sem parar. Isso é desumano, sabe? Chega a ser desumano fazer uma coisa muito assim, freneticamente sem parar. Fazer aquela coisa freneticamente sem parar. Isso é desumano. O ser humano tem necessidades básicas, tem vontade de comer um doce, tem vontade de relaxar um pouco mais, um dia ali que está muito cansado, tem vontade de fazer outras coisas que estão fora daquele objetivo em si ali. Mas o que eu aprendi sobre constância é que constância não é seguir sem parar freneticamente. Constância é seguir apesar dos desafios, apesar das paradinhas, apesar dos desejos, é seguir apesar de parar naquele momento. E é isso que eu vejo hoje em dia. Eu comecei muitos projetos e eu parei esses projetos, eu não tive constância nesses projetos, como é o sentido da palavra que nos é apresentada, só que agora eu iniciei o projeto, o qual eu sinto que eu estou dando constância nele. E eu coloquei em prática a partir do momento que eu entendi o que é constância, o que é ter constância. Esse projeto que eu iniciei agora, que é de criar conteúdo, eu já tive algumas pausas nele, já aconteceu algumas coisinhas que fizeram com que eu parasse de criar ali por um tempo, principalmente no Instagram. Eu não estou criando neste momento no Instagram, eu não estou com uma constância boa lá, isso acaba decaindo nas minhas visualizações e tal. E se tu quer me seguir no Instagram, segue aí, vai estar o link aí na descrição, você será muito bem-vindo. Lá eu falo sobre outro assunto de academia, mas enfim. Voltando aqui para o assunto da constância, eu entendo agora que eu posso voltar a hora que eu quiser, mas isso não é que eu tenha que ficar na minha zona de conforto e voltar no momento que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu tenho que falar, eu tenho que voltar, eu tendo o livre-arbítrio de voltar a qualquer hora ou não. Sabe, eu tenho que voltar, eu não tenho que me deixar relaxar por isso, me deixar levar por esse papinho de, eu volto na hora que eu quiser, ou eu faço na hora que eu quiser, sabe? Mas enfim, constância é basicamente isso, cara. Constância é tu continuar apesar de ter parado, apesar de ter pausado. Se tu faltou uma sexta-feira no treino porque, sei lá, porque tu queria sair, ok, beleza. Mas sábado vai lá treinar ou dá uma caminhada, nem precisa sair para treinar. Sexta, sábado e domingo não deu para mim na academia, não consegui caminhar, tava estudando, tava fazendo outras coisas. Beleza, segunda-feira também é dia. Segunda-feira tamo aí, segunda-feira vamos voltar à nossa rotina e manter a constância, sabe? Quinta-feira não deu. Quinta-feira aconteceu algo, saí, não dormi bem na quarta e tava meio letárgico na quinta, não queria ir pra academia. Beleza, sexta-feira vamos treinar. Entende? Constância é isso. É continuar apesar das barreiras que te limitam a continuar. Ou que tu se limita a continuar. Isso é constância. E eu fiquei muito impressionado, isso me deixou muito relaxado, eu diria, me deixou muito aliviado quando eu entendi isso, porque ficava na cabeça, cara, eu preciso manter a constância, eu não posso falhar, não posso falhar, e eu acabava falhando e eu acabava desistindo de tudo porque eu falhei. Isso é o que a constância faz com a gente, como é nos ensinado, como as pessoas ensinam a gente esse tipo de constância, acaba que sobrecarregando a gente, porque
a gente se cobra muito, muito, muito a manter a constância, e quando a gente não consegue manter a constância por causa de acasos da vida que aconteceu, ou algo, a preguiça falou mais alto, a gente acaba desistindo daquilo porque a gente não manteve a constância, mas constância é continuar apesar de parar. E a solução que eu posso te trazer para isso é que tu deve se tornar consciente que é isso, constância é isso. Continuar apesar das suas falhas ali, apesar das tuas paradas no caminho, sabe? Continua. Aquele exemplo da corrida que eu falei, vamos botar agora um exemplo de corrida de obstáculos. Tu deve percorrer do ponto A do ponto B e tem vários obstáculos no caminho. Tu deve pular esses obstáculos, certo? Mas se tu bater num obstáculo, tu vai parar ali? Porque tu não conseguiu manter a constância de pular todos os obstáculos? Não, cara. O que tu faz? Bateu no objeto? Beleza. E agora como é que faço para não bater mais nesse objeto? Vou pular mais alto, vou botar o pé nessa distância, vou pular nessa distância, vou ter que correr um pouco mais rápido, sabe? Vou ter que botar um pouco mais de impulso e continua pulando os objetos. Ah, bateu no próximo objeto. E fiz a mesma coisa daquele primeiro, eu acabei me esquecendo. Lembre-se e mantenha a constância e corra para o próximo objeto, pule o próximo objeto e siga em frente até chegar na sua meta, no seu objetivo. E como seres humanos, meio que a gente tem muita ambição, a gente sempre quer alguma coisa diferente, a gente tem que sempre manter pequenas metas. Façam metas, objetivos que vocês querem alcançar, e quebrem essas metas em pequenas metas. Por exemplo, eu quero juntar R$1.000, beleza, quer juntar R$1.000 em um mês? Tu quer vender alguma coisa e juntar esses R$1.000 no mês? Eu só tô dando um exemplo, R$1.000 no mês é fichinho, eu diria, né, se tu for vender algo assim. Mas quebra. Ah, vou vender R$1.000, quanto eu preciso na semana? Quanto eu preciso no mês? Entende? 250 por semana, são 4 semanas no mês. Preciso juntar 250 por semana. Sabe, a meta fica mais viável. R$200, R$250 por semana são 2 diárias de servente de pedreiro. Eu só dando um exemplo, não que tu vá querer ser um servente de pedreiro, não que tenha algo errado em ser, mas é um trabalho bastante cansativo. Eu posso dizer por experiência própria, sabe? Mas enfim, cara, cuida da tua alimentação, cuida da tua rotina, preste atenção na tua rotina, o que tá fazendo ficar mal, se a tua alimentação tá fazendo te ficar mal, tá comendo muita besteira e tá ficando letárgico no dia seguinte, tá bebendo pouca água, não tá se exercitando legal, manter o mínimo ali de exercício físico, sabe? Se tu não treina na academia, faz uma corrida, uma caminhada quando der ali, dorme bem, tenta dormir de 7 a 8 horas se tu é um adulto, tenta dormir nesse espaço de tempo aí, de 7 a 8 horas, não só dormir, mas ter um sono de qualidade. Desliga o celular ali um pouco antes de dormir, lê alguma coisa. Quando acordar, não acorda com a cara no celular, vai olhar o sol, a janela, abre a janela, sabe? Tenha mais energia durante o dia, comece bebendo água. E isso vai te ajudar a manter constância. Pegar suas metas logo de manhã. Se tu é cristão, pedir a Deus que te ajude ali a manter essa constância, a seguir teus planos certinho, sabe? Ver o objetivo todos os dias, visualizar aquilo que tu quer alcançar todos os dias é uma boa ferramenta para tu manter a constância, para tu te lembrar do que tu tem que fazer e do que tu quer. É isso que eu queria falar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se tu chegou até aqui, fique à vontade para assistir os outros vídeos do canal. Tem um vídeo falando sobre um desafio de 100 dias, que eu quero manter a constância aqui. E esses dias está sendo bem complicado porque tem muita coisa no meu dia. Então eu gravo o vídeo, eu tenho uma ideia no dia, gravo o vídeo e posto logo em seguida. Esse aqui, o de ontem, foi gravado muito tarde, que é um sobre... até esqueci sobre o que era. Esqueci. E não vou lembrar agora, Mas eu acho que era falando
alguma coisa sobre desejar, sobre ser jovem, alguma coisa do tipo. Que eu vi um vídeo também falando. E a maioria dos vídeos que eu faço aqui é porque eu peguei de outros vídeos e aquele vídeo me fez ter a experiência de passar por aquilo, ou eu já passei por aquela experiência e posso falar para vocês sobre isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se quiser me seguir lá no Instagram, fica à vontade, vou deixar meu Instagram aí na descrição. É isso, até o próximo vídeo, fica com Deus.